Olá, para você que não me conhece, meu nome é Gustavo Lima. Venho trazendo aqui algumas notícias. Algumas foram censuradas já, olha só. Mas enfim, vamos partir para as notícias que saíram ontem com o relatório e uma que saiu hoje que é bem interessante, vocês não perdem por esperar. Então vamos nessa. Ontem, como eu havia informado a vocês que participam do Boletim do Gustavo, caso você não participe, eu vou deixar aqui na descrição. Eu já estava trabalhando em cima do relatório que foi divulgado ontem, na parte da tarde, das Forças Armadas em relação a inconsistências na urna. Eu peguei ontem mesmo, após terminar meus afazeres, e analisei as 65 páginas, uma a uma, cada linha. Muitas pessoas olharam superficialmente as páginas e já declararam em resumo que não aconteceu nada e que foi um fiasco, era para desistir, e não é bem assim. Eu vou trazer agora para vocês minha análise, claro que é minha análise, sobre o relatório. Eu estou aqui com o celular, eu acabei grifando as partes as quais considerei mais interessante e vou falar para vocês de forma resumida. Logo na primeira página vemos aqui um ponto bem interessante, que é o seguinte. Vamos lá, abre aspas. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração de programas, ou seja, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio de teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento de influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte de seus possíveis efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários. Para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, tudo mais. Solicito ainda essa Corte Superior considerar urgência na apreciação da presente proposição. Ou seja, foi encontrada inconsistência, como é dito aqui, ainda vou ler para vocês algumas outras partes. É dito claramente que não deixaram eles atuar da forma que deveriam atuar, ou seja, o TSE escondeu algo. É, não posso afirmar o que é, porque nem as Forças Armadas, às quais tiveram mais acesso do que nós, conseguiu observar, mas é como aquele famoso ditado, né? Quem não deve, não teme. E já de imediato foi colocado aqui que não é um sistema 100% inviolável. E é colocado também para que o quanto antes, com urgência, seja resolvida essa questão. Agora, uma parte muito interessante que eu grifei aqui, que é sobre como o TSE impediu, de certa forma, que o sistema fosse analisado como um todo, que é o seguinte: é importante registrar que o TSE definiu limites ao acesso ao sistema, que dificultou a análise do códigos-fontes conforme listado abaixo. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção, portando somente papel e caneta. Basicamente, para quem trabalha na área de informática, eu tenho o mínimo conhecimento. Quando se trata de linhas de código, são linhas muito extensas e, como é dito aqui no relatório, são mais de 17 milhões de linhas. Como você, em sã consciência, consegue analisar mais de 17 milhões de linhas de código de forma estática, ou seja, não rodando o programa, apenas portando papel e caneta? É basicamente inviável. Não pode se dizer que é impossível, porque é possível. Mas só que demoraria, sei lá, talvez um século. Mas é possível. Se você analisar uma por dia, em 17 milhões de dias, você chega lá. Ainda, continuando, não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões de SEV. Isto quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Não foi concedido também acesso às bibliotecas de terceiros desenvolvidas. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte, ou seja, humanamente impossível. Aí aqui, para concluir, de certa forma, né, para aprimoramento da fiscalização do SEV, sugere como muito importante que seja disponibilizado acesso ao controle das versões na sala de inspeção do código, seja permitido o uso de ferramentas de análise dinâmica dos códigos-fontes e compilados,
e seja concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros. Apesar de ter propiciado algum avanço na transparência do processo, não foi efetiva para testar o correto funcionamento do sistema. Ou seja, mais uma vez falando que apesar de algum avanço, não pode-se dizer que é completamente infalível. Durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram a infraestrutura da rede para obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de software de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco de segurança ao processo. Ou seja, mais uma coisa muito relevante que foi colocada aqui, que basicamente não é possível identificar talvez um malware ou como é chamado, né, um vírus que possa ter infectado o sistema, e isso daí seria um sistema em cadeia que não seria apenas naquela urna, seriam em todas, porque todas estão conectadas numa mesma rede. A partir do momento que você infecta uma rede, você não infectou só uma urna, mas todas as que estão conectadas à mesma rede. E aqui, mais a parte de finalização, né, falando algumas coisas que deram 100% certo, né, tudo mais, as referências, saudações, e é isso. E claro, logo que o relatório saiu, vieram grandes propagadores da mídia aí, de esquerda, claro, grandes jornais e tudo mais, tentando desmoralizar o relatório como se não houvesse nenhuma inconsistência e dizendo que foi provado que não houve nenhuma fraude. Mas, se há inconsistência, há sim possibilidade de fraude. E hoje, por volta das 10 da manhã, saiu aqui no .gov, né, o site do governo, uma matéria bem interessante, vou ler aqui para vocês. O título é o seguinte: Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistências nas urnas eletrônicas. Vamos lá. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao TSE, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles, houve possível risco à segurança na geração de programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede TSE durante a compilação do código-fonte, que foi o que eu havia falado. Os testes de funcionalidade das urnas, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade de influência de um eventual código malicioso, capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de código de programação. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas estão livres de inserções maliciosas que alterem seu funcionamento. Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esses fins uma comissão específica de técnicos e entidades fiscalizadoras. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Bom, como vocês podem ver, diferente da mídia, o próprio site do governo Bom, como vocês podem ver, diferente da mídia, totalmente parcial, o site do próprio governo acaba de disponibilizar isso, dizendo que há possibilidade sim de fraude e que foi comprovada inconsistência sim. Se algo está suscetível a erro, pode ser que não tenha ocorrido nenhum erro, mas está suscetível. E para ser analisado, você precisa deixar que a pessoa analise. É a mesma coisa que eu entregar meu carro para o mecânico para ele resolver o problema, mas só que eu não deixar ele abrir o capô. Bom, então é isso, pessoal. Para você que estava desanimado ou estava descontente com o relatório, sabe que o relatório foi muito bom, sim.
foi apontado erros, e muito melhor que os erros, foi apontado que quem deve, teme. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e aguarde. É só o começo.